Pela primeira vez, nós tivemos um governo que teve que começar antes da posse, teve que fazer negociações no Congresso, fazer uma transição bem negociada, porque tinha que negociar o orçamento, coisa que o governo anterior não fez. Ele fez um monte tentou, de benefícios para iludir a população, para ganhar a eleição, deixando uma dívida enorme, e o governo já teve que trabalhar antes. Então foi um trabalho difícil, é o que a gente tem analisado, e também com o Congresso totalmente, contrário ao presidente que foi eleito, ou seja, a população elege um presidente e elege um Congresso que, justamente ao invés de dar suporte ao presidente, muito pelo contrário, faz uma oposição sistemática, sem projeto e sem nada. E nesse 1 ano e meio, o que a gente viu foi um processo de reconstrução. Lembramos que o governo anterior acabou com um monte de ministérios, com um discurso que ia melhorar a eficiência, e tudo balela, Então você misturar, por exemplo, 5 ministérios, Fazenda, Trabalho junto, com orçamento, planejamento, Ministério da Previdência, ou seja, eles pegaram 5 ministérios, colocaram num só, ministérios que foram desconstruídos, secretarias como das mulheres, que depois virou, agora no governo atual, Ministério das Mulheres. Então, ministérios que existiam, deixaram de existir, e o governo não tinha, por exemplo, orçamento no ano passado para esses ministérios que foram constituídos, até porque não foi votado na lei orçamentária. Então, teve que fazer um processo de reconstrução, recuperar os programas do governo Lula 1 e 2 e Dilma, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que estava parado. É um programa fantástico de moradia, mas não só moradia, impulsiona a economia, porque você constrói casa e a pessoa compra todo o material da construção civil que vem da metalurgia, vem da construção civil, mas também tem móveis, tem eletrodomésticos, e assim vai criando energia, vai rodando a economia. O farmácia popular, tão importante para a grande maioria da população brasileira que não tem acesso a remédios, agora com mais remédios, então algo que estava parado. Então tem muita coisa que está sendo refeita, ou seja, o governo poderia ter avançado se os governos anteriores, depois do golpe, tivesse continuado. Por exemplo, a política do salário mínimo, que se hoje estivesse em voga, desde quando foi aprovado lá atrás no governo Lula, junto com as centrais sindicais, o salário mínimo podia estar muito maior, mas durante 7 anos ele ficou praticamente congelado ou até sendo reduzido. Então, começa tudo de novo. Por isso a importância da continuidade de governos que têm propostas. E o governo do presidente Lula está fazendo isso, recuperando e criando coisas novas, como é o caso do pé de meia, para manter as crianças na escola, receberem uma verba para que no final do curso eles tenham alguma coisa para fazer e não abandonem a escola. Então são muitas coisas sendo feitas, é um governo ao mesmo tempo de reconstrução, mas também construindo coisas novas. E aí é muito legal você ver o presidente Lula fazer um balanço de governo em 1 ano e meio. Incomodou muita gente, aquela coisa, se o Lula fala, incomoda, se não fala, por que não fala? Mas, na minha opinião, o presidente Lula tem que falar mais com a população, até porque, com essa onda de fake news, o pessoal usando o celular, aquele pessoal que fica espalhando mentira o dia inteiro, precisa fazer um contraponto. E o governo, o presidente Lula, é um grande comunicador, ele apresentou vários dados e as pessoas podem checar, e aí, por incrível que pareça, o PSDB se incomodou, disse que isso é propaganda. Olha quem fala, quem não se lembra do Plano Real, os meios de comunicação, FHC explica o plano em plena campanha eleitoral. Imagine se a Dilma fizesse isso no PAC, quando o Lula colocou ela como ministra e candidata a presidente da República, explicando o plano de aceleração do crescimento que fez o país crescer muito. Seria o quê? Propaganda eleitoral, mas para eles vale tudo. Mas no caso agora do Lula, o que a gente viu foi um balanço de governo, que eu acho que ele tem que fazer mais, tem que conversar mais com a população, falar nos rádios, na TV, pelo menos uma vez por mês.